A Polícia Federal caminha finalmente aí para a conclusão daquele inquérito que apura a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral lá em 2022 para o atual presidente Lula. Isso deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal agora no início de novembro, segundo a gente apurou com fontes da corporação e também com a Procuradoria-Geral da República, e deve trazer ali algumas novidades no sentido de que foram apreendidos mais materiais, mais mensagens e ou documentos nos celulares e computadores de pessoas que foram alvos de medidas de busca e apreensão. A Polícia Federal dividiu esse inquérito, que é o inquérito das milícias digitais, em 3 partes. A primeira delas, da falsificação dos cartões de vacinação, já foi entregue. A segunda delas é a das joias. O doutor Paulo Gonet, segundo as informações que a gente teve, ele disse que uma eventual denúncia contra um ex-presidente da República precisa ser muito robusta, ter muita substância. Flávio, se o seu pai em 2026 estiver preso, isso ajuda ou atrapalha o plano de vocês de reconquistar o governo federal? Não tem nenhuma razão para isso acontecer, né, com toda tranquilidade. Eu acho que todas as acusações que ele está sofrendo, apesar de eu achar que tem um componente, um viés político nisso, inclusive eu tenho a expectativa de que vai haver a denúncia realmente, as denúncias contra ele, né, num julgamento que seria em parte de cartas marcadas no Supremo em função do fator. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. STF, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e até a família Bolsonaro já dizem abertamente que Jair será preso. E isso se deve às novas provas que a Polícia Federal juntou ao processo. Ao fim da ação penal contra Jair Messias Bolsonaro, o povo brasileiro entenderá 2 conceitos que todo brasileiro deveria saber. Como funciona o Poder Judiciário quando o assunto é violação da lei. Muitos veem demora no processo de Bolsonaro porque olham esse processo pelo ponto de vista de atingir o inimigo, sem levar em conta que os amigos e até nós mesmos podemos ser alvos de uma ação penal, nem que seja injusta. Então o processo penal precisa reunir provas cabais, inquestionáveis, até porque, se assim não for, acaba acontecendo o que aconteceu com Lula, que o processo fraco contra ele, com provas dúbias ou falsas ou inexistentes, acabou anulado. Note-se que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou dar um golpe de Estado em 6 de janeiro de 2021. Esse crime tem muito mais provas que o praticado por Bolsonaro, pois Trump estimulava o golpe pela televisão diretamente no dia da tentativa de golpe nos Estados Unidos. E Trump vai ficar impune. Fica claro, portanto, que não está demorando o processo de Bolsonaro, pois sua tentativa de golpe ocorreu 1 ano e 2 dias depois da de Trump e ele já está indiciado pela Polícia Federal em 2 crimes graves e seu julgamento já tem previsão. E agora a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal já anunciam que a ação penal contra o ex-presidente vai começar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Gonet anunciou, alguns dias atrás, que ia denunciar Bolsonaro. Anunciou mesmo, ele foi lá e falou, olha, eu vou denunciar o Bolsonaro passadas as eleições. Muito bem. A família Bolsonaro foi falar com o Gonet de novo, apelou a Deus e disse que esse processo contra ele é injusto, etc., porque o Gonet é muito religioso. Mas, realmente, aí nós estamos falando da lei, não é? E a lei não prega que as pessoas que cometem, a religião não prega que pessoas que infringem a lei devem ser poupadas. O fato é que o Supremo já se preparou para esse julgamento, aprovou uma nova regra, falta só concluir o acórdão do julgamento, mas já há maioria no STF, para manter o julgamento do Bolsonaro lá. E, na verdade, os julgamentos, porque são
cerca de 10 ações e deve aumentar com a da pandemia. Muito bem, ministros do Supremo avaliam que o inquérito sobre 8 de janeiro vai esvaziar os ataques ao STF no Congresso do Bolsonaro e de todos eles. Por quê? O inquérito vai ser retomado, foi suspenso nessa eleição e agora vai ser retomado duramente pelo STF, logo após a denúncia que a Polícia Federal fará nos próximos dias. A Polícia Federal prevê concluir no início de novembro o inquérito sobre o Bolsonaro e a tentativa de golpe. Na avaliação dos policiais, novos elementos encontrados na investigação reforçam o envolvimento do ex-presidente na elaboração da minuta golpista. PGR aguarda a finalização do inquérito das milícias digitais para se pronunciar sobre o caso das joias e do cartão de vacinação. A Polícia Federal prevê concluir no início de novembro a investigação sobre a participação de Bolsonaro no caso e de aliados em uma tentativa de golpe de Estado que culminou com os ataques de 8 de janeiro. O relatório final da PF vai apresentar novas mensagens encontradas em aparelhos eletrônicos pessoais de investigados. E há uma dica que eu vou dar aqui no fim dessa edição sobre o que é que contém nessas mensagens. Na avaliação de policiais, esse material confirma e reforça o envolvimento do ex-presidente na elaboração de uma minuta golpista discutida em reuniões realizadas no Palácio da Alvorada, após a eleição de 2022, quando Bolsonaro saiu derrotado. Depoimentos da Polícia Federal revelam reuniões entre autoridades para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O relatório da PF vai encerrar o inquérito das milícias digitais, que já gerou outros 2 relatórios com indiciamentos, um sobre falsificação de cartões de vacinação e outro sobre desvios de presentes dados por autoridades estrangeiras no governo Bolsonaro, como as joias da Arábia Saudita. A terceira parte, a da tentativa de golpe de Estado, demorou mais, segundo uma fonte a par da investigação, porque foi necessário cruzar os dados com os de outro inquérito que corre em paralelo na Polícia Federal, o que apura arapongagem ilegal na ABIN. As investigações sobre a ABIN apontaram que agentes públicos usaram a agência para espionar adversários de Bolsonaro com o objetivo de criar e espalhar fake news. A conclusão das investigações demorou mais que o esperado também porque a PF teve que aguardar a perícia e extrair mensagens dos celulares e computadores apreendidos nas operações de busca já realizadas. Alguns suspeitos não entregaram as senhas dos equipamentos, o que atrasou os trabalhos. E, na verdade, os Bolsonaro, confrontados com esses fatos, não responderam. Com novos elementos, a Polícia Federal vai concluir em novembro, aqui é uma matéria da agência Reuters, mostrando que o envolvimento do Bolsonaro na preparação da minuta golpista vai ser reforçado, conforme a fonte, com elementos que foram colhidos a partir da análise de dados. E, na verdade, procurada, a defesa de Bolsonaro não respondeu a um pedido de comentário. O ex-presidente e seus advogados sempre negaram envolvimento da ilegalidade e eles não têm o que falar, mas o filho do Bolsonaro, como você viu no vídeo aqui no início dessa edição, o filho dele, 01, já confirma que a família e o próprio Bolsonaro estão cientes de que ele vai virar réu no Supremo. Eles contam, como já falaram várias vezes, com a eleição de Trump nos Estados Unidos, que o Trump vai conseguir impedir que a ação penal contra ele prossiga. Na verdade, isso é uma loucura, né? E também um outro ponto aí vai ser o Valdemar Costa Neto, que vai ser inserido nessa denúncia da Polícia Federal. Foi comprovado que ele sabia da ausência de provas de fraude em 2022, quando pediu a recontagem dos votos de Bolsonaro. Valdemar entra então nesse caso, a Polícia Federal já sinalizou isso, e o Alexandre de Moraes já determinou mais uma vez que não vai conceder nenhum tipo de arquivamento contra Bolsonaro. Ele determinou a avaliação minuciosa de relatório da Polícia Federal
depois da conclusão da investigação. A defesa contestou a decisão, pediu arquivamento do processo e o Moraes mandou eles se catarem. E também votou para negar de novo o acesso de Bolsonaro à delação de Mauro Cid, justamente porque ainda há provas que acabam de ser colhidas nos celulares dele e que apontam nessa direção aqui. Vamos lá. O que é que a Polícia Federal achou? Achou mensagens escritas e ou gravações e sobre Freire Gomes, que era o comandante do Exército no governo Bolsonaro. Ele afirmou que recebeu versões da minuta e disse que Bolsonaro sabia que não havia fraude nas urnas, assim como o Valdemar Costa Neto. E tudo isso vai ser colocado no processo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dos documentos dos militares e foi possível ver para onde estava caminhando a investigação. Mas agora foram achadas mensagens e as informações são de que são mensagens desse Freire Gomes aqui, esse general, que era comandante que o Bolsonaro indicou para o Exército, dando os detalhes de uma reunião que o Bolsonaro convocou para determinar um golpe de Estado, sendo que esse general, segundo o depoimento dele mesmo, afirma que disse ao Bolsonaro que se ele continuasse falando daquilo, ele teria que prender o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro entrou em pânico, entrou em crise, entrou em depressão, como todo mundo se lembra, em 2022. Então, minha amiga, meu amigo, eu volto a insistir com você. Eu faço questão e vou fazer questão até o dia em que Bolsonaro entrar no presídio, na verdade no QG do Exército em Brasília, para cumprir uma longa pena de prisão. Ele deve cumprir essa pena numa prisão militar, muito provavelmente. Não se sabe depois se ele vai ter o benefício de cumprir essa pena fora da instalação militar. É muito provável que ele, como militar, vá cumprir a sua pena numa prisão militar. Inicialmente vai ser no QG do Exército em Brasília. Ele não vai para um presídio comum, e o Bolsonaro já precificou isso. Evidentemente que a gente sabe que uma prisão do Bolsonaro não vai ser num presídio comum, ele vai ter regalias, tal, até porque como ex-presidente, né? O que vai ter que ser fiscalizado é se ele vai ter qualquer regalia a mais do que Lula teve. Se isso acontecer, vai ter que ser revogado esse benefício ao Bolsonaro. Mas eu vou fazer questão de até o último dia dizer que eu sempre acreditei, eu já venho falando há mais de 2 anos isso, que não há por onde o Bolsonaro escapar. Ele vai ser preso. Eu estou reafirmando isso. Eu sei que muita gente diz que não vai dar em nada, tal. E depois que ele for preso, eu peço a você que não acreditou, que analise tudo como ocorreu, porque você vai ter entendido, e o povo brasileiro vai ter entendido, como funciona uma ação penal no Brasil e por que uma ação penal tem que ter esse ritmo de compasso. Claro que se perdeu muitos meses com Augusto Aras, que se negava a indiciar o Bolsonaro, a denunciar o Bolsonaro, então teria sido bobagem começar esse processo com o Augusto Aras na PGR, porque ele arquivou centenas de ações contra Bolsonaro, então não adiantaria nada. Então a coisa começou a tramitar no início deste ano com a posse de Gonê na PGR. Mas é preciso que todos entendam que o processo está caminhando como deveria, estão sendo reunidas provas para que tudo isso seja feito uma vez e depois não seja desfeito, e também para garantir o direito de defesa, porque o direito de defesa tem que ser dado aos nossos amigos e aos nossos inimigos, porque quem estiver numa situação de governança do país, amanhã pode ser o seu
inimigo político, o seu adversário político, aquele que pensa diferente de você, e o alvo pode ser você. Então você não queira hoje para os seus adversários aquilo que eles podem usar contra você amanhã. O processo tem que ser assim, tem que ser lento, tem que ser seguro e tem que chegar a um fim que não possa ser desfeito, nem que caracterize um abuso contra os direitos do cidadão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.